É de madrugada. Estamos na sala de espera das urgências. Eu sei, muitas vezes vos levo para esta sala de espera das urgências. Mas é aí que nós estamos. Estamos na sala de urgências do Hospital Santa Maria, aqui de Lisboa. Com aquele cheiro de éter, de desinfetante, aquele zumbido das luzes fluorescentes. Conseguem imaginar a cena? O ambiente carregado de ansiedade. De repente, abrem-se as portas e entra um homem a correr. Esse é o Dr. Eduardo. Ele é o CEO de uma grande empresa. Ele veste um fato caro, tem um cargo de poder, conduz uma equipa de executivos e está habituado a resolver qualquer crise com um estalar de dedos. Um simples telefonema, uma simples transferência bancária, mas esta noite ele está em pânico. O seu rosto está desfigurado pelo choro. A sua única filha de 12 anos, ela deu entrada no hospital. Está na sala de reanimação devido a uma falência grave dos órgãos. Naquele instante, ele bate de frente com uma realidade aterradora. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, os seus contactos, a sua influência, de nada servem. De rigorosamente nada servem perante aquele monitor cardíaco que apita em linha contínua. Ele chegou ao limite. Ele chega ao limite da sua capacidade, ele esgotou os seus recursos humanos. Chegou ao limite do impossível. Agora olhem para o outro lado da mesma sala de urgências. Encolhida, numa daquelas cadeiras cor de laranja, plásticas, duras, passando despercebida, quase invisível, está a Dona Albertina. As suas roupas estão gastas e ela evita olhar nos olhos de quem passa. Há 12 anos que ela sofre de uma doença hemorrágica crónica, devastadora. Ela já gastou tudo o que tinha. Vendeu a casa, esgotou as suas poupanças, tudo para pagar aos médicos e só ficou pior. Ela está completamente falida, exausta, isolada e diagnosticada pela medicina como caso perdido. A doença tornou-a num estorvo para a sociedade. Ela também chegou ao limite da sua capacidade. Ela também chegou ao limite do impossível. Temos aqui, meus irmãos, dois mundos. Dois mundos completa e diametralmente opostos. A riqueza e a extrema pobreza. O centro da sociedade e a exclusão total. Um homem de poder e uma mulher anónima, marginalizada. Mas nesta madrugada, nesta sala de urgências da vida, o desespero e a iminência da morte igualaram o Dr. Eduardo e a Dona Albertina. Porque onde os recursos deles terminaram, o soberano entrou. É exatamente para o centro desta sala de urgência que o texto de Marcos 5, versículos 21 a 43, que nós vamos ver hoje, é exatamente para aí que o texto nos transporta. Porque depois de Jesus ter demonstrado a sua autoridade sobre a fúria e o caos das forças da natureza, acalmando o mar, e depois sobre o terror dos demónios, libertando aquele homem de Gadara, o nosso soberano, o Senhor Jesus, ele vai chocar de frente com a doença crónica, doença incurável e com a morte.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Marcos 5, 21 a 43. Se não tens a tua palavra de Deus aí, já tens um menos na caderneta? Não, estou a brincar. Mas hoje é fácil, não é? Hoje nos telemóveis, nos tablets ou a Bíblia fisicamente. Se não tiveres, ela vai estar projetada aqui. E eu vou ler a palavra do Senhor. E o texto do Senhor começa assim. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. O nosso texto diz que Jesus, depois de ter demonstrado a sua autoridade sobre o caos das forças da natureza, ao acalmar aquela tempestade no mar, e de ter subjugado as legiões do inferno, ao libertar aquele endemoniado de Gadara, ele atravessa de novo o mar e chega a território judaico. Jesus regressa à margem ocidental do mar da Galileia, em território judeu, ou seja, provavelmente de Cafarnaum. Ao desembarcar, ele é esmagado por uma multidão, mais uma vez, uma multidão. Multidão esta que apenas estava curiosa, consumidora. E é aqui que os nossos dois personagens reais históricos entram em cena. O Dr. Eduardo, que vimos na ilustração inicial, chama-se Jairo, um dos principais da sinagoga. A Dona Albertina
É uma mulher anónima. Uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos. E Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ele choca de frente com os dois piores e mais imbatíveis inimigos da humanidade: a doença crónica e a morte. O texto, vamos dividi-lo em 3 pontos cruciais para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos ver o desespero que nos prostra aos pés do Salvador. Vamos ver o toque da fé que interrompe e a graça que purifica. E vamos ver também a palavra de poder que vence a morte. A linha melódica do Evangelho de Marcos é o anúncio da boa notícia. Sobre o quê? Sobre a autoridade absoluta, a autoridade inquestionável e esmagadora de Jesus Cristo. Neste texto em particular, que nós vamos estudar hoje, a linha melódica ela atinge um clímax brutal. Porque Jesus demonstra que a sua autoridade ela não tem qualquer limite. Ele triunfa sobre a doença crónica incurável e sobre a morte, restaurando a esperança da criação decaída. Marcos constrói uma escalada intencional de poder. No capítulo 4, nós vimos Jesus acalmar o mar, demonstrando a autoridade sobre a natureza, sobre as forças da natureza. No início do capítulo 5, nos primeiros 20 versículos, nós vimos que ele subjugou a legião, provando que a sua autoridade sobre os demónios existe, é real. Agora ele confronta os maiores e mais íntimos inimigos do ser humano, a doença e a morte. Onde as forças da natureza, onde as forças do inferno, onde as forças da biologia trazem o caos, o soberano domina e traz a restauração da criação. A palavra diz que quando Jesus desceu do barco, de volta então ao território judeu, uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. Esta multidão, ela comprimia-o, ela exprimia-o. E nós vemos isso nos versículos 21 e no versículo 24. E no meio deste caos, no meio desta multidão ruidosa, aparece o nosso Dr. Eduardo, o nosso Jairo. E o texto diz que ele era um dos principais da sinagoga. No versículo 22 nós lemos isso. Jairo, ele era a elite religiosa e social. No entanto, a sua filha de 12 anos, ela estava a morrer. A doença da sua filha e a dor fizeram-no esquecer do seu estatuto. Aqueles 12 anos de alegria com a sua filha estavam a esvair-se. O versículo 22 diz que ele, vendo-o, ou seja, vendo a Jesus, prostrou-se aos seus pés. Meus irmãos, não passemos por isto de forma rápida, como se não fosse um detalhe importante. Para um líder ortodoxo, um líder religioso, um líder social, cair aos pés deste carpinteiro da Galileia, no meio da rua, publicamente, era um escândalo. Era uma vergonha pública. Ouvindo o pastor Joel pregar sobre este texto, fui confrontado com algo que é marcante, principalmente para nós homens. Porque o pastor Joel diz-nos que Jairo, ele ensina-nos o que é a verdadeira masculinidade cristã. Porque a verdadeira masculinidade não é o machismo, aquele machismo frio, que não chora. A verdadeira masculinidade não é ser um líder insensível e autossuficiente. A verdadeira masculinidade é ter a coragem de ignorar a reputação, atirar-se ao pó perante a multidão e suplicar, num misto de agonia e de ternura, pela salvação da sua família.
minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela. Como pastor e como pai, procuro sempre trazer a verdade bíblica para o nosso contexto, o nosso cotidiano. Jairo, ele era um chefe da sinagoga, um homem de elite, que decidiu arriscar o seu cargo e a sua honra, porque percebeu que o seu estatuto de nada servia para salvar a alma da sua filha. É este o Evangelho em ação, meus irmãos. Este Evangelho que exige de nós uma atitude imediata. Homens, para liderarmos os nossos lares, o nosso lugar não é no trono do autoritarismo frio, mas sim de joelhos rendidos aos pés do Mestre. De joelhos rendidos aos pés do Mestre, a clamarmos pela nossa família. Porque a verdadeira força de um homem, ela revela-se na sua total e desesperada dependência do soberano sobre o caos. Agora pensemos no que está a acontecer por detrás do milagre. Enquanto Jairo, este líder influente, corre na rua a suplicar, há uma mãe, há uma esposa de Jairo que ficou em casa. Ela ficou em casa, fechada no quarto, a segurar a mão gélida da sua filha, da sua menina de 12 anos que está a morrer. Ela assiste em agonia. Ela sofre em silêncio dilacerante, a ver a vida da sua menina a apagar-se a cada segundo. Este detalhe, ele ajuda-nos a entender que o olhar compassivo de Cristo, ele não atenta apenas para o Pai, que no meio da multidão se prostrou aos seus pés e clamou, mas também se estende ao sofrimento silencioso da mãe nos bastidores do milagre. A fé pública de Jairo teve de ser esta âncora para a dor brutal da sua esposa. Meus queridos, o nosso Deus, Ele não ignora este cenário. Qual é a resposta de Jesus perante corações desfeitos e de mãos vazias? Está lá no versículo 24. Jesus foi com ele. O nosso Salvador, Ele não rejeita corações que lhe trazem o seu desespero total e genuíno. O que é que isto nos traz de ensinamento? Quantos de nós, homens, líderes de família, andamos demasiado de peito feito, orgulhosos dos nossos cargos, do nosso controlo, esquecendo que não temos poder algum para salvar a alma dos nossos filhos? O mundo diz que a masculinidade é nunca mostrar fraqueza. Onde está o vosso coração quando o vosso lar atravessa vales de morte e de provação? Acham que o vosso salário, acham que o vosso estatuto ou o vosso orgulho vai curar as feridas dos vossos filhos? Não. E é claro que todos sabemos que a resposta é não. A Bíblia diz que a verdadeira masculinidade cristã, à semelhança de Jairo, é ter coragem de ignorar então o estatuto social, pois o nosso lugar, o lugar de um pai cristão, é de joelhos aos pés de Cristo, rendidos a clamar pelos nossos filhos, para que a graça de Deus invada o nosso lar. Pai, mãe, o teu lugar é de joelhos aos pés do Mestre. Não tentes gerir o caos da tua casa com a tua própria força. Prostra-te imediatamente aos pés de Jesus. E enquanto Jesus caminha a passos largos para a casa de Jairo, porque uma menina de 12 anos estava a morrer, Marcos aplica a técnica de sanduíche e corta-nos aqui a respiração. Como isso? Então, reparem só. A multidão esmaga Jesus. É o caos total. E de repente, nós estávamos a ver Jesus a ir para a casa de Jairo para salvar aquela menina.
E o relato é interrompido e aparece-nos a Dona Albertina. Aparece-nos esta mulher. Aquela multidão esmaga Jesus, seguindo-o, e surge esta mulher anónima, que padecia de uma hemorragia crónica contínua há 12 anos. Segundo a lei hebraica, podemos ver em Levítico 15, este fluxo de sangue tornava esta mulher cerimonialmente imunda. Ou seja, qualquer pessoa em quem ela tocasse ficava automaticamente imunda. Isto significava o quê? Lembram-se quando falávamos do leproso? Era mais ou menos semelhante. Porque significava um isolamento total. Há 12 anos que ela não podia adorar no templo. Há 12 anos que ela não recebia um abraço. O relato é duro, o relato é cru. Quando diz que ela gastou tudo aquilo que tinha com médicos e só ficou pior. Curiosamente, quando nós lemos este texto, este mesmo episódio, no Evangelho de Lucas, o Evangelho sinótico, e Lucas era médico, Lucas quando relata esta história, ele diz, ele poupa a classe médica deste detalhe, desta humilhação, e não menciona que os médicos a deixaram pior. Mas Marcos vai direto à ferida humana. Ela era um caso perdido da sociedade. A sociedade tinha descartado. Mas ela ouve a palavra, e nós podemos ver no versículo 28 do capítulo 5 de Marcos, e assim também no sinótico, o versículo 21 do capítulo 9 de Mateus, nós podemos ler que ela falava consigo mesma e dizia-lhe, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela esgueira-se no meio da multidão e toca. E imediatamente a fonte do seu mal estanca. Aquela hemorragia parou. E como vimos pela lei da religião, a impureza mortal desta mulher deveria ter contaminado Jesus. No entanto, a glória do Evangelho é esta, meus queridos. É que as leis da pureza, elas são invertidas. Porque o toque de Jesus não o tornou impuro, mas a sua santidade pulverizou a doença daquela mulher, a impureza daquela mulher. Mas aqui está uma ironia avassaladora deste texto. Porque, sendo esmagado por todos os lados, Jesus para e pergunta, mas quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Lucas registra o cinismo de Pedro. Nós não vemos aqui que é Pedro que diz, mas Lucas registra este cinismo de Pedro. E atenção, não fiquem já em posição de juízes contra Pedro, porque tantas vezes é o nosso registro cínico também. Porque Pedro responde, atônito, com um aparente ar jocoso, Mestre, a multidão aperta-te e tu dizes quem me tocou. Amados, há uma diferença infinita, há uma diferença eterna entre comprimir Jesus e tocar em Jesus com fé. A multidão, ela esbarrava nele. Esbarrava nele porquê? Pelo espetáculo, por curiosidade ou até por se ter tornado num hábito. Porque por onde Jesus andava, as multidões se reuniam. Pressão de grupo também funciona para isto. No entanto, a mulher, no meio de milhares, ela tocou-lhe com aquela fé dos desesperados, a fé desesperada de quem se sabe perdido. Agora, por que motivo é que Jesus a obriga a expor-se publicamente?
Não só a obriga a expor-se publicamente, como com isso atrasa o resgate da menina, a filha de Jairo. Porque, meus queridos irmãos, o nosso grande problema não é desejarmos a mais de Deus. O nosso trágico problema é que desejamos a menos. Ela só queria roubar um pouco de saúde. No anonimato, ninguém sabia. Ela tinha a certeza que se tocasse nas vestes do Senhor que ficaria curada. E ia embora e já estava curada. Ninguém precisava de saber. Ela queria usar Jesus como se fosse um fornecedor, não é? Ou talvez como um multibanco. Um multibanco divino. Mas Cristo, ele recusa-se a ser um mero curandeiro. Cristo não é apenas o meio da cura. Ele é a cura. Então, quando ela cai a tremer a seus pés, o soberano Senhor Jesus olha para a mulher, aquela mulher que a sociedade tinha rotulado como imunda, e devolve-lhe a dignidade ao chamá-la de uma forma tão doce: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ele devolve-lhe a identidade, ele devolve-lhe a família, devolve-lhe a dignidade humana e a verdadeira paz. Shalom. Honestamente, e isto aplicando a nós, o que é que tu vens à igreja domingo após domingo fazer? Vens, sentas-te nas cadeiras, cantas umas músicas, participas do culto para comprimir ou para tocar em Jesus? Tens vindo à igreja para comprimir Jesus, apenas para comprimir Jesus, ou para tocar verdadeiramente em Jesus? Para comprimir ou para roçar em Jesus, querendo apenas o alívio para as tuas dores, para os teus problemas financeiros, para as tuas ansiedades, mas na verdade não o queres como teu Senhor absoluto? Tu queres as bênçãos para resolver os teus problemas temporais, mas foges do abençoador. Foges de um relacionamento com o teu soberano. Então para de desejar a menos. Para de desejar tão pouco. Cristo não é apenas o meio da tua cura. Cristo é a tua cura. Abandona o cristianismo de multidão, este cristianismo de uma multidão curiosa apenas, e toca-o com a fé de quem se entrega por inteiro. O soberano quer chamar-te de filha. O soberano quer chamar-te de filho. Mas, meus irmãos, o tempo esgotou-se. Enquanto ele fala, a pior notícia possível atravessa o ar, vindo da casa de Jairo. A tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. É o atestado de óbito emitido pelos homens. Mateus revela que Jairo já carregava no seu íntimo esta possibilidade. Ele já vinha no seu coração e na sua mente com a possibilidade da sua filha já ter morrido. Agora, o atraso com a mulher custou a vida àquela menina. Imaginem o peso daquela mãe, o peso daquele pai. Mas Jesus ignora por completo os atestados do fracasso humano. Ele ignora aqueles especialistas do fracasso e diz a Jairo: não temas, crê somente. Os imprevistos humanos, eles não frustram os propósitos soberanos de Deus. Ao chegar à casa, ele encontra um verdadeiro circo fúnebre. Mateus menciona que os tocadores profissionais de flauta estavam ali a fazerem alvoroço já. As carpideiras já estavam por ali também, a chorar. Pessoas contratadas para chorar.
E quando Jesus diz, ela não está morta, mas dorme. O que é que o mundo faz? Aquele mundo sem Deus faz. Diz no texto, no versículo 40, que eles riram-se. Eles riram-se de Jesus. Aquela gargalhada cínica é a reação natural de um mundo fútil, de um mundo secular, perante o terror da morte. O mundo, cego pela sua arrogância, goza sempre com a fé. Jesus expulsa esta incredulidade. Ele entra no quarto, fica apenas com os pais e o seu núcleo mais íntimo de discípulos, Pedro e os seus irmãos. Ele pega na mão fria daquele cadáver da menina e, com a autoridade de quem formou as galáxias, mas também com a ternura de um pai que acorda a filha para a escola, ele profere em aramaico a expressão Talita cumi, menina, cordeirinha, minha pequenina, eu te mando, levanta-te. E o que é que aconteceu, meus queridos? A morte, imediatamente, ela retrocedeu aterrorizada. Aquela menina levantou-se e andou. E para provar que a sua autoridade é absoluta, mas que, sendo absoluta, não anula a sua compaixão pastoral. Jesus diz, dê-lhe de comer. Dê-lhe de comer. Porquê? Porque aquele que venceu a morte não se esquece de que uma menina de 12 anos acorda com fome e que precisa do pequeno almoço. Detalhe maravilhoso. O cuidado de Jesus. Esta é a urgência para nós hoje, meus queridos. Para nós na igreja, para nós no mundo. Porque na nossa igreja nós será que nós somos aqueles pranteadores cínicos, aqueles tocadores de flauta, aquele circo fúnebre que estava ali montado? Será que somos esses que se riem e que gozam quando se fala de ressurreição, quando se fala de transformação? Ou será que nós somos o povo que acolhe os rejeitados, o povo que acolhe os impuros e que confia que não há morte espiritual que a voz de Cristo não possa inverter? E lá fora, no mundo, os nossos colegas, os nossos amigos, eles vivem desesperados, eles gastam tudo o que têm nos falsos médicos das ideologias seculares. Ficando sempre e cada vez mais piores. Tu crente, eu crente, nós fomos chamados a apontá-los ao Mestre. Àquele Mestre de quem verdadeiramente sai poder. Não te contentes com as migalhas temporais. Jesus tem a vida eterna. O reino de Deus invadiu o caos da tua dor e do teu luto. Entrega imediatamente a tua vida àquele que domina as tempestades, que domina as forças do mal e que domina a doença e o abismo da morte. E vocês conhecem, vocês sabem que eu tenho uma predileção por números. E há aqui um detalhe que é impossível eu passar dele, que é um contraste dos 12 anos. Tem ali a minha esposa que já está a assinar com a cabeça a dizer, pois eu sabia que tu ias chegar lá. É que o texto une 2 milagres pelo mesmo número. 12. Um contraste social chocante. Jairo, um líder da sinagoga, um homem de poder, um homem de estatuto, no topo da pirâmide. No topo da pirâmide social. Do outro lado, a mulher é anónima. Pobre, marginalizada, impura. Jairo teve 12 anos de alegria com a sua filha. Estava no limiar de se tornar mulher.
mas a vida dela esvai-se. A mulher teve 12 anos de tormento, 12 anos de hemorragia, 12 anos de exclusão, 12 anos incapaz de gerar vida, 12 anos sendo considerada uma zombie, sendo considerada uma morta-viva. A dor e a morte, elas destroem qualquer estatuto humano e trazem ambos os mundos, o de Jairo e o da mulher, ao único lugar seguro, aos pés de Jesus. Meus irmãos, como é que a palavra de Deus ela se aplica à nossa vida na segunda-feira? Como é que ela se vai aplicar à nossa vida amanhã de manhã? Porque a verdade ela tem que passar do nosso intelecto, temos falado isto vezes sem conta, para o nosso coração. Tem que transformar a nossa vida. Nós não fomos chamados apenas para sermos ouvintes, nós somos chamados a sermos praticantes, mudando o nosso rumo imediatamente. E como sabem, o nosso propósito é viver no alvo, vivendo em amor e serviço a Cristo, no lar, à igreja e ao mundo. Então, no teu relacionamento com Deus, o mesmo Deus que tem autoridade para acalmar as correntes dos mares, Ele tem poder para estancar. Tem poder para estancar o fluxo constante do teu pecado, o fluxo constante da tua dor ou do teu orgulho. Faz hoje um ecocardiograma à tua alma. Tens tu andado apenas no meio da multidão a esbarrar com a religião? Ou vais-te prostrar aos pés de Cristo com uma fé genuína, assumindo perante Ele que sem Ele estás morto? Para de viver uma fé religiosa, uma fé superficial, uma fé legalista, uma fé de hábitos e costumes. Confessa o teu pecado. Atira-te aos pés daquele que tem poder sobre o teu caos. Rende-te hoje à sua soberania, deixa a sua santidade, que ela cure a tua impureza, porque Ele quer chamar-te de filha. Ele quer chamar-te de filho. Jairo e a sua esposa, eles são um exemplo para nós. As nossas famílias, elas enfrentam mortes diárias. Pais e mães, os vossos filhos, os vossos casamentos, eles podem estar debaixo de ataque profundo. Talvez aos olhos do mundo, algumas das vossas relações já estejam mortas, como atestaram aqueles empregados de Jairo. Não ouças a voz do cinismo, nem a voz do desespero do mundo. A atitude de amor prático no lar, ela começa por colocar a tua família aos pés de Jesus, orando sem cessar, crendo que a sua palavra tem poder para dizer: levanta-te. Levem os vossos filhos à intercessão desesperada aos pés de Cristo. E como igreja, que ambiente somos nós? Que ambiente criamos nós? Seremos nós a multidão que aperta, a multidão que sufoca, aquela que impede que os impuros, os feridos, os desesperados, os casos perdidos cheguem a Jesus? Seremos nós como aqueles pranteadores que se riram com incredulidade quando se fala de transformação de vida? Já falámos isto várias vezes. A igreja tem de ser o corredor do hospital, onde a graça de Deus atua. O lugar onde nós olhamos para as pessoas, além do seu rótulo, além da sua aparência, além do seu status, e as ajudamos a encontrar a sua identidade, não em si próprias, mas naquele que perdoa e restaura. Nós temos que ser o povo que acolhe os rejeitados, que acolhe os impuros da sociedade, onde Cristo os pode chamar de filhos.
E temos que levar a nossa vida, o nosso testemunho a uma sociedade que, tal como aquela mulher hemorrágica, ela tenta gastar todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, todo o seu intelecto em terapias, em cartas, em tarôs, em coisas do género. Consumismos, ideologias que prometem a paz, mas onde as pessoas ficam cada vez pior, isoladas e a sangrar por dentro. O mundo esgota-se. Nós fomos chamados a anunciar e a refletir o bom médico. Os nossos colegas, eles tentam curar as suas almas nas filosofias do mundo e, tal como a mulher, eles só ficam pior. Então, fomos chamados a sermos as testemunhas para os levar a tocarem na orla dos vestidos do nosso Jesus, do nosso soberano libertador. Então não hajas como um 007, como um agente secreto. Não podes ser um agente secreto da fé. Vai à tua escola, vai à tua universidade, vai à tua empresa, vai à tua vizinhança, vai aos teus amigos. E ser um instrumento de Cristo para os conduzir às orlas das vestes do Mestre. Meus queridos, Jesus Cristo, Ele é o soberano absoluto sobre a doença incurável e sobre a morte. Ele responde à fé autêntica, não apenas concedendo um milagre, mas Ele entrega-se a si mesmo como a solução definitiva para o nosso caos. O que é que Ele nos exige? Que abandonemos o cristianismo de multidão, aquele cristianismo que deseja de menos, para experimentarmos a restauração total da nossa identidade. Amado, quer a tua necessidade seja um abismo de dor crónica que a sociedade rejeitou, ou um luto tão profundo onde parece não haver esperança, o Filho do Deus Altíssimo olha-te hoje nos olhos, através deste texto, e diz-te: não temas, crê somente. Então renda a tua vida imediatamente a Ele, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E hoje nós vimos a fé triunfar sobre a morte e sobre o limite impossível. A glória invadiu aquele quarto do luto. Mas o que é que acontece quando Jesus, o Filho de Deus, sai daqui e Ele vai à sua própria cidade? Quando aquele que vence os demónios, aquele que vence as doenças, que vence a morte, entra na sua cidade natal, perante os seus vizinhos, perante os seus familiares, os que o viram crescer, que o reduzem a um simples carpinteiro, e só encontra corações tão blindados pela familiaridade, pela religião, que a sua glória é rejeitada. No próximo domingo nós veremos como a incredulidade e como a familiaridade religiosa podem ser o maior de todos os escândalos e podem, inclusive, paralisar a operação de milagres. Então não faltes. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém?